Então, na aula passada, a gente falou sobre introdução do sistema operacional 2, tá? A gente falou também da evolução do sistema operacional. Hoje a gente vai falar da seção 1.3, que é a característica e composição dos sistemas operacionais. E depois a gente entra na seção 2.1. As mesmas atividades que vocês fizeram ontem de algoritmos, vocês vão fazer também de sistema operacional. Aí eu gostaria que vocês fizessem a seção 1.1, 1.2, 1.3 e a 2.1 que eu vou passar para vocês hoje, sistema operacional. Na aula passada, que eu já passei 1.1 e 1.2, quem já fez e mandou, só vai ter a 1.3 e a 2.1 para fazer, tá? Quem não fez, aproveita esse momento, faça as 4 sessões e me envia que eu vou finalizar as atividades e postar a nota de vocês no portal. Então vamos lá. Uma das maiores discussões hoje que a gente tem em tecnologia, né, é o que está relacionado aqui, sistemas operacionais. E hoje no mercado a gente possui vários tipos de sistema operacional: Linux, Windows, macOS, Android, iOS, Solaris, e tem também o sistema operacional da Google, que ele já vem aí instalado no computador, que todas as informações que você fizer no sistema operacional da Google instalado nesse computador, ele já vai diretamente ser armazenado na nuvem, né? Então, uma das características que a gente tem hoje do Windows e do Linux é aconselhável hoje a gente usar o Linux ao invés do Windows ou vice-versa, né? Cada um tem sua descrição. O Linux, você tem ele como open source, você pode melhorar o código-fonte, melhorar o sistema operacional pelo conhecimento que você tiver de programação. O Windows é um código proprietário, então você não pode fazer essa alteração. Só que, quando você estiver utilizando computadores, alguns erros que aparecem no Windows, aparece uma mensagem falando que está verificando aquele erro e está sendo enviado esse erro para a Microsoft. A partir daí, a Microsoft ela envia atualizações para fazer correção desses erros, tá? Então, o Windows é um sistema pago e é gerenciado pela empresa Microsoft. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a característica e as composições dos sistemas operacionais hoje, tanto de sistemas mobiles, e também nós temos hoje, que são sistemas operacionais utilizados também em nuvens. Hoje a gente também tem aí uma grande propriedade de sistemas que são utilizados, né? Também vamos lembrar um pouquinho sobre o sistema operacional e o que é a informática para todos, que hoje estão sendo utilizados em escolas municipais e regiões também. Então, uma pergunta de início, para a gente ter um horizonte, o que a gente vai tratar nessa sessão 1.3. Primeiro, quais são as principais características do sistema operacional Linux e Windows? Segundo, quais são as principais diferenças entre quanto preço e sua popularidade e questão também de suporte? E o próximo é as configurações de hardware necessárias para a instalação do sistema operacional, tanto Windows e Linux. Então, a gente vai ver as características principais, a gente vai ver a questão de preço e também a gente vai ver a questão de configurações nessa sessão. Então, sistema operacionais, nós temos aí o sistema operacional embarcado. Esses sistemas operacionais são utilizados hoje em celulares, aparelhos de TVs, micro-ondas, carros, né? São utilizados esse sistema operacional. Esses sistemas operacionais possuem uma característica de tempo real e possuem também limitações de memória e consumo de memórias. Exemplo disso aí, o sistema operacional embarcados de TVs OS, TV OS da Apple, WebOS da LG e Tizen da Samsung. Deixa eu ver quem acessou aqui. Todos estão ativos, legal. Qualquer dúvida também, pessoal, vocês podem ativar o microfone de vocês, pode estar perguntando, tá? Se eu estiver falando alto demais, ou baixo demais, ou rápido demais, ou não está compreendendo, vocês podem também aí estar me chamando a atenção aí, que eu estarei auxiliando da melhor forma possível para vocês compreenderem, tranquilos? Então, os sistemas hoje de operacionais mobile são encontrados em celulares, tablets e MP3.
Ele permite aí uma simples comunicações de dados através aí de rede sem fio, através de Bluetooth e Wi-Fi. E também permite vocês utilizar aí rádio, câmeras, gravadores de voz e outros recursos que vêm dentro do sistema. E um dos exemplos desses sistemas operacionais utilizados em mobile, nós temos o Android, Windows Phone, o iOS e entre outros sistemas que são utilizados hoje para mobiles. Então, exemplificando aí, um dos sistemas operacionais mobile mais utilizado e vendido hoje, nós temos o Android, que é o sistema operacional aí da Google, e também é baseado em Linux e foi fácil adaptado o seu uso no mercado, tanto para o mercado em questão de usuário, tanto para reconhecimento e estrutura de hardware. Sistema operacional na nuvem, ele oferece todo o serviço oferecido em banco de dados e redes, e são feitos através de internet. Ele tem uma base de manutenção da computação, sua base é em nuvem, e todos os seus dados de usuário e aplicativo também ficam na nuvem. O exemplo de armazenamento desse através da web é o acesso via internet, e a Google, em 2009, lançou um sistema chamado Chrome OS, que é utilizado recursos de armazenamento online. Esse Chrome OS é um computador que já vem instalado com o sistema operacional da Google. Então, a partir do momento que a pessoa inicia o computador, todas as suas informações já estão na nuvem, tanto os programas instalados, os aplicativos, os documentos, vídeo, e passa a estar armazenado na nuvem. Então, sistemas operacionais, cartões inteligentes, Smart Card, são menores do que o sistema operacional, são dispositivos de tamanho de cartões de crédito e contêm também um chip de CPU. Esse chip de sistema operacional, ele tem restrições severas em questão de memória e de energia, e ele é limitado a pagamento eletrônico como saque, por exemplo. Eu ia passar essa pesquisa para vocês realizarem, mas eu vou deixar para outro momento, tá? O Unix, segundo o Thunderbaum, a história do Unix começou com um projeto de um pesquisador, que acabou se tornando a indústria milionária, envolvendo aí diversas instituições, tanto universidades, governos e corporações. Em 1960, o foco era desenvolver um sistema operacional de tempo compartilhado, então foi projetado um sistema operacional chamado de MUTICS, que é Multiplex Information End Computing Services, chamada aí, então, de múltiplos. O Unix ele é posteriormente um projeto que abandonou o projeto e os desenvolvedores e permaneceu então criando sua própria versão de sistema operacional chamado de Unix. Logo em seguida foi chamado de Unix o Unix foi desenvolvido em Assembly, na linguagem Assembly, para ser adaptado em outras plataformas e ele foi reescrito em linguagem C. De acordo com o Machado, em maio de 2007, o Unix é um sistema multiprogramado e multiusuário, tá? Se cair na prova perguntando o sistema operacional Unix, ele é um sistema multiprogramável e multiusuário. Ele suporta aí multiprocessadores e implementa também memória virtual. Então, a gente vai apresentar um pouquinho sobre as características do Unix. O Unix foi escrito em uma linguagem de alto nível, facilita a compressão e a portabilidade para outras plataformas, tem flexibilidade de sendo utilizado em diversas aplicações, tem suporte para a rede e possui um sistema de arquivo com estrutura simples. Ele possui também uma interface simples e uniforme como dispositivo de entrada e saída. O Unix é baseado na estrutura monolítica. Suas funções são executadas em modo núcleo e é composto por kernel, dependente de hardware e também independente de hardware e dependente de hardware. O kernel ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro, que depende do hardware
é composto por uma rotina de tratamentos, interrupções e execuções que deve ser reescrita quando ele está sendo instalado em um sistema Unix ou em outra plataforma. Já independente do hardware, ele não existe vínculo com outra plataforma onde está sendo executado, sendo então responsável por executar um system call. Esse system call vai fazer o gerenciamento dos seus processos, gerenciamento de memória e entre outras, tá? Se na prova cair perguntando quais são as duas partes de um kernel do sistema operacional, ele tem aqui então a parte que é dependente de hardware, que ele tem uma rotina de execuções, e a parte de independente de hardware, ele não possui nenhuma vínculo com nenhuma plataforma. Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Sim. Pode. O próximo é o Shell. Ele é responsável por fazer conexões entre usuários e o sistema operacional através de linha de comando. Sua função é ler e interpretar, tá? Shell, sua função é ler, interpretar comandos e criar processos de medida que são requisitados, como interpretadores de Shell, que são os mais populares e utilizados, que é chamado de Bool Shell, que é o SH, o C Shell, que é o CSH, e o Corn Shell, que é o KSH. Ele também possui um sistema de arquivo, que ele é responsável por organizar seus dados de armazenamento do Unix através de arquivos e diretórios. Possui também aplicações de usuário, como editor de texto, browser de navegação do web e compiladores. O Linux, então, Linux Torvalds, é um sistema finlandês desenvolvido com um sistema operacional com base de característica Minix, que é um sistema desenvolvido por Andrew Thunderball com objetivos educacionais. Surgiu aí em 1991, o termo Linux refere-se ao kernel do sistema operacional. Como não mostra aí a figura, um mascote do sistema Linux é um pinguim. Linux, os programas se interagem com o kernel. O que é kernel mesmo, pessoal? Ele é dividido por duas partes. Software e hardware. Não, kernel. Ah, ok. O kernel não seria o núcleo do sistema operacional, em grosso modo? Ele é o núcleo do... Isso mesmo, o kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é dividido em duas partes que a gente falou bem no começo, que é o hardware que é dependente e o hardware independente, certo? Sim. Certo. O Linux em si, ele é somente o kernel. Para que ele funcione, são necessárias então ferramentas de compiladores de código-fonte. O correto é chamar de GNU Linux. Vocês podem buscar essas informações sobre Linux dentro do site Viva Linux, tá? Linux cresceu rapidamente com a ajuda de vários colaboradores espalhados pelo mundo que contribuiu então no desenvolvimento do seu kernel, utilizando então aplicativos, e seu sistema é usado tanto para fins acadêmicos, tanto para fins comercial, e pode também ser obtido sem custo, justamente porque o seu código-fonte ele é aberto, que é open source, todos que tenham conhecimento possa melhorar esse código e melhorar a segurança dele. Então, o sistema operacional Linux, por tratar de ser um código-fonte aberto, ele é flexível e adaptável às necessidades dos usuários, e além da sua compatibilidade com outros hardware, ele possui também uma alta performance e estabilidade. O fato do código-fonte de Linux ser aberto permite que as pessoas também vejam seu funcionamento e que elas sejam realizadas as alterações e sugestões de melhorias. Sua estrutura de Linux ele é baseada em modelo monolítico, possui as características e composição de Unix, que é o kernel e shell, e possui também sistema de arquivos e aplicações, como foi citado a parte de cima. O Linux ele possui vários tipos de distribuições. Suas distribuições particularmente ela possui interface, instalações de programa e suporte gráfico. E a gente vai apresentar para vocês algumas das versões utilizadas em Linux. Nós temos o Debian. O Debian pode ser estável e popular. Ele é usado para servidor de base de criação de distribuições, tanto como Ubuntu e Kurumin.
Ubuntu, ele é o mais popular, amigável e fácil de usar, instalar também e pode obter ajuda e soluções de problema. Mint é a distribuição mais preferida para quem é iniciante do Linux e possui fácil utilização. Fedora é uma distribuição de uma ferramenta de configurações gráficas para uso desktop robusto e servidor estável. Kurumin é uma distribuição que facilita o uso, tem suporte de programas do Windows, interface familiar, entre outros. E existem também algumas outras que podem ser encontradas nas comunidades Linux. É comum também que alguns usuários que estejam iniciando aí na utilização do Linux tenham dúvidas sobre a utilização, mas isso vai depender de cada gosto e a necessidade de cada um. Então, em relação ao Linux, nós temos o Linux licenciado, que é o Linux GNU, que é o Public License, que é chamado GPL. O usuário pode baixar e usar quanta máquina que ele quiser. O código do Linux ele é aberto e todos os usuários têm acesso para poder modificar. Os pontos fortes do Linux é a linha de comando, que permite a administração efetiva do sistema operacional. Linux também permite que os usuários adequem o seu sistema operacional do que ele deseja em relação ao ambiente gráfico. Em relação ao preço, ele é gratuito. Cada dia ele cresce popularmente. E para instalar e executar Linux, basta ter aí as configurações mínimas do hardware que rode esse sistema operacional, que é aí 2 GB no mínimo de memória RAM, um processador dual core e 250 GB de HD. Você tem esse requisito mínimo de capacidade, você já consegue rodar um sistema operacional tranquilo em suas máquinas. O Windows, o primeiro sistema operacional a surgir pela Microsoft em 1981, o MS-DOS. Foi desenvolvido com ideia de Linux. O MS-DOS foi criado com interface de linha de comando e tinha as características de monoprogramável e monousuário. A Microsoft decidiu, então, dar o início aí ao MS-DOS, uma interface gráfica com um usuário chamado de Windows, surgindo, então, a versão 3.0 até 3.11. O Windows não era sistema operacional e tinha uma interface gráfica com usuários executando sobre o MS-DOS. Em 95, eles lançam, então, todas as características do sistema operacional Windows. Foram transferidos, tudo que era do MS-DOS foi transferido para o Windows, e o MS-DOS ainda não havia sido totalmente limitado. Logo em seguida saiu a versão 98, com pouca diferença do Windows 95. O Windows traduzia algumas janelas e o sistema operacional foi desenvolvido para competir com questão de interface gráfica com o Macintosh. As funções e limitações de deficiência do MS-DOS da Microsoft idealizou então o surgimento do Windows NT, nova tecnologia, New Technology. Através desse projeto, então realizou então pela primeira vez a DEC, Digital Equipments Corporation, responsável por desenvolver então vários sistemas operacionais como PDT, o RSX, o VAX e o VMS. Em 1993, o Windows lançou então sua versão Windows NT para o desktop e servidor. O objetivo era desenvolver um sistema operacional multitarefa que pudesse ser executado em ambientes monousuário e multiusuário. Surge então a versão do Windows 2000, que é a evolução do Windows NT. Sua principal diferença era o quê? A oferta de serviço oferecido em ambientes distribuídos para rede. O Windows 2000 ele foi escrito em linguagem C. Os principais objetivos do Windows 2000 foi robustez de confiabilidade, proteção do mau funcionamento do sistema, extensibilidade e a facilidade de manutenção do sistema, adaptando aí às novas necessidades de hardware e software, portabilidade e desempenho, permitiu que o sistema fosse executado em diferentes plataformas de hardware e melhorar também a sua performance. A arquitetura dele foi baseada em micronúcleo. Sua funcionalidade era gerenciar um único componente do sistema operacional. Cada módulo poderia ser removido, atualizado ou substituído sem precisar alterar o sistema. Sua estrutura é dividida em duas partes, mononúcleo e modo usuário.
Modo núcleo, ele gerencia memória, processo, sistema de arquivo e entre outros. Modo usuário, é onde fica o subsistema do ambiente e interage através de mensagem, tá? Modo núcleos é a parte do componente do computador. E modo usuário é a parte do sistema que está interagindo com o usuário. Depois que surgiu aí o Windows 2000, então surge aí o Windows XP, tornou uma das versões, uma das melhores versões da Microsoft, devido à sua mudança visual e a sua estabilidade de sistema. Veio o Windows Vista, teve muita crítica, né, porque é um sistema operacional lento, pesado e travava, tinha uma qualidade gráfica boa, mas em questão de performance era muito ruim. Surgiu aí o Windows 7, tornou-se um sistema mais utilizado no mercado, rápido, estável e fácil de utilizar. Veio o Windows 8, uma versão que também foi fracassada. Em seguida veio a versão 8.1, também que não deu certo. E aí veio agora o Windows 10, que é a melhoria do sistema operacional Windows 8, só colocando ali a volta do botão iniciar, né, o menu que não tinha no Windows 8, que era tudo uma janela sem botão, mas que não acabou sendo aceito muito pelos usuários, que acabaram aí voltando esse botão de acesso. Hoje a gente tem o Windows 10 com algumas das versões, mas a gente possui aí várias versões de sistema operacional, Home, Start, Profissional, aí vinha o Ultimate, e aí vinha outras versões que você poderia comprar do Windows. Hoje já está só aí com 3 versões só. Pontos importantes de um sistema operacional Windows é que para você adquirir um sistema operacional Windows, você tem que pagar. O código-fonte dele é restrito. O Windows também possui alguns comandos, mas não é efetivo quanto o Linux. E o seu ambiente gráfico é padronizado pela Microsoft e o usuário não pode alterar essa imagem gráfica que já vem padronizada pela Microsoft. O usuário só pode mudar o plano de fundo de tela, mais nada. Questão de suporte, a Microsoft ela utiliza aí fóruns de ajuda da internet e até próprio um sistema dentro do próprio Windows, quando ele dá um erro, ele comunica com o usuário falando que deu um erro e envia essas informações para a Microsoft para poder fazer atualizações de erro dos DLL ou até mesmo do sistema. Para instalar o sistema operacional Windows, você tem que ter recursos de memória no mínimo hoje de 4 GB, processador Dual Core, Core 2 Duo, e um HD de 250 GB. Só lembrando, o sistema operacional Windows, ele trabalha principalmente o 7, arquitetura de 32 bits e 64 bits. Então, se eu tiver um computador de 3 GB de memória, eu vou instalar 32 bits. Se eu tiver um computador que tenha 4 GB de memória, eu vou instalar na arquitetura 64 bits. Por quê? Se eu tiver 4 GB de memória e instalar no sistema de 32 bits, 1 GB de memória eu vou perder, porque a arquitetura de 32 bits só reconhece no máximo 3 GB de memória. Já acima dessa quantidade de memória, eu tenho que instalar, então, a arquitetura 64 bits para que ele possa reconhecer daí em diante a quantidade de memória possível. Então, dependendo de placa-mãe, tem placa-mãe que suporta no máximo 4 GB, tem placa-mãe que é 8, 16 e assim por diante. Também depende muito do modelo da placa-mãe, tá? Então, se vocês for instalar um sistema operacional, né, em um computador, verifique primeiramente a quantidade de memória que tem na máquina para poder instalar o sistema operacional. Apesar que hoje o Windows 10 ele só trabalha com uma arquitetura que é 64 bits, a arquitetura 32 bits, a partir da versão do Windows 2010 não tem mais. Tranquilo até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo. Questão da arquitetura 32 bits e 64 bits, entenderam? Sim.
Então, vamos lá, avançar então. Uma reflexão aí, o Microsoft conseguirá lançar uma versão do Windows que agrada a maioria dos seus usuários, independente do tipo de uso de sistema operacional? E aí fica essa pergunta para a gente discutir aí. O que vocês acham? Baseado já hoje no sistema que a gente tem, o Windows 10, você acha que o Microsoft está conseguindo agradar todos os usuários? Eu acho que não. O Windows 10 tem Depender do muito bug. público-alvo. É porque, tipo assim, o Windows 10, ele é feito para suportar vários tipos de hardware, de placa de vídeo, mouse, teclado. E por isso, para suportar tanto hardware, ele tem muito bug. Então, eu acho que Pô, é só isso. Pode hein, falar aí. professor? E aí? Que eu queria dizer é que depende do público-alvo. Assim, o pessoal na área de games vai usar o Windows, porque tudo é no Windows. O pessoal da mídia que mexe com som, com produção de vídeo, prefere já no macOS, porque no macOS consegue aproveitar o melhor desempenho das peças para não ter perca de quadro enquanto faz a edição e o processamento, né? E no caso Isso. de workstation, né, que seria para trabalho, o Windows 10 é a parte mais favorável, porque tirando o Windows 7, que quase todo mundo gosta, tirando o pessoal mais antigo gosta do 7, consegue se consegue mexer no Windows Familiarizar. 10. É, Aham. e é isso. Eu acho que depende do público-alvo, mas ele consegue abranger boa parte. Até o pessoal usa Windows Server para fazer banco de dados, essas coisas. Entendi isso aí. Mais alguém que fala alguma coisa? O Windows ele tem uma das vantagens dele que é a questão de usabilidade, né? Então, qualquer usuário, qualquer pessoa que não tem um conhecimento ou domínio consegue utilizar um sistema operacional. E aí, o que a pessoa precisa de ter de domínio são as ferramentas que será instalado e utilizado dentro do Windows. Daí ela tem que haver uma questão de estudo. E aí, a praticidade também de instalar programas e jogos dentro do Windows. Então, se você baixar um jogo, um programa hoje para o Windows, é só clicar avançar, avançar, avançar e pronto, concluiu, o programa já está rodando. E pela gama também de recursos que o Windows tem, né? Em questão de hardware, drivers, né? Que é utilizado aí. O próprio sistema operacional hoje, você já instala ele já te dá aí instalado os drives de som, rede, webcam e assim por diante. Isso é uma das vantagens também. Dependendo, hoje você já tem um USB, que é o plug-in Play, né? Que conecta, identifica e já está. Então, o próprio Windows já consegue fazer a instalação e reconhecimento desse componente e baixar da internet o drive que está faltando para que funcione aquele hardware corretamente. Isso é uma das vantagens que tem do Windows. Já o Linux, dependendo dos recursos, hoje já está mais avançado, mas quando realmente comecei a utilizar Linux, era tudo você tinha que fazer, desmontar o diretório e ir montando passo a passo o diretório, e, extraindo essas informações desse diretório para dentro de um outro diretório, para ir executando o comando para poder fazer funcionar o recurso que você precisava do Linux. Então, exigia um conhecimento aí na parte de programação. Mas quem tinha domínio disso aí naquela época estava muito à frente de muitos usuários do sistema operacional. Hoje as pessoas gostam de utilizar o sistema Unix, o sistema Linux, porque ele é leve, é rápido, né? Não tem travamento e não possui tanto vírus. Possui vírus Linux? Tem vírus, pessoal, mas o povo não é obcecado a destruir Linux, esse povo é obcecado a destruir o Windows, né? Então, assim, o povo invadiu o Windows, destruiu o Windows, fazer antivírus que consegue prejudicar o sistema operacional Windows, parece que ganharam na Mega Sena, o povo fica feliz com isso. Então, assim, muitos usuários acabam aí sendo prejudicados, cai disso aí, né? Então, os componentes de um sistema operacional. Hoje, o sistema operacional possui 4 componentes. Um deles é o gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Ele é responsável por gerenciar os comandos e as interrupções geradas pelo dispositivo,
tratar os erros e por fornecer também uma interface simples e fácil de usar entre os dispositivos e o restante do sistema. Os dispositivos de entrada de dados são como o teclado, mouse, microfone, câmeras, entre outros dispositivos de entrada, e os de saída são impressora, monitor, alto-falante, pendrive, entre outros. Aproveitando aqui o webcam é de entrada ou saída? Acho que é entrada. É entrada. Entrada. Não, a saída. É entrada, porque ele vai Entrada. receber a sua imagem e vai mandar pro PC. Ele é tanto entrada e saída. Saída para outra máquina que vai ver, ou para tela, né? Mas... Microfone, nós temos o fone. O fone é o quê? Saída. Ainda. E o microfone? É entrada. Isso aí. E aí as impressoras multifuncional? Oi? Ela é o quê? As impressoras multifuncional. Ela tanto é entrada, tanto saída. Porque ela é entrada por causa do scanner, né? Que você escaneia um arquivo. E saída porque você consegue imprimir. Pessoal, até onde eu expliquei aqui, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Sim. Tá? Então, voltando aqui à parte, então, de que o sistema operacional é dividido em 4 partes de componentes. O primeiro dele é dispositivo de entrada e saída. Então, todos os componentes que entram dados, todos os componentes que saem dados, e nós temos aqui componentes que faz as duas funções, entrada e saída, que tem o microfone é um. Nós temos hoje o webcam, que é da própria webcam, ela possui o som também, então ele entra e sai, né? Então, nós temos componentes também que fazem essas duas funções ao mesmo tempo. Próximo é o gerenciamento de processo. O gerenciamento de processo ele é responsável por criar, finalizar, escalonar e sincronizar processo e tiers. Um processo de um programa de execução, a gente vai ver mais detalhado dessas informações, como que ele funciona na nossa unidade 2, tá? Próximo é gerenciamento de arquivo. Ele é responsável por gerenciar arquivo, criar, excluir, como exemplo, diretórios. Dentro do diretório, vocês podem criar e excluir arquivo. A gente vai ver um exemplo disso aí, como é feita essa criação de diretórios na unidade 3, tá? Então, falamos de 3 processos. Aqui, falamos do dispositivo de entrada e saída, que são os componentes que entram e saem do computador, nesse caso, o hardware. Gerenciamento de processo, ele é responsável por criar, finalizar, escalonar e sincronizar processos e tiers. A gente vai ver mais detalhado na unidade 2. Gerenciamento de arquivo, ele gerencia o arquivo. Ele é responsável também tanto para criar e excluir esses arquivos. Tanto gerencia o arquivo e também gerencia os diretórios, também a gente pode criar e excluir os diretórios. E por último, gerenciamento de memória. Ele gerencia quais partes das memórias estão em uso e quais estão disponíveis, além de administrar a troca de processo entre a memória principal e memória secundária. Pessoal, o que é memória principal e o que é memória secundária? Memória RAM e memória ROM? Isso, mas quem que é principal aí? A memória RAM Memória ou RAM. HD? Qual HD? Memória RAM, depois o HD. É, isso aí. Então, a secundária é o HD. Isso. HD ou SSD? Isso. E a principal é a memória RAM. Memória RAM. E qual que é a diferença da memória RAM para o HD? A memória RAM ela só processa as informações e deixa em stand-by. Se você desligar a máquina, ela vai perder as informações e vai retornar para o HD. O HD é onde fica as informações, fica lá. Qual que é volátil e não volátil? A RAM é volátil? É volátil e o HD não é volátil. Isso, tudo que armazena informações temporário, são informações que o computador é desligado, essas informações são perdidas, ele é volátil. E quando as informações são armazenadas fisicamente e permanece lá, ela não é apagada, só é apagada quando o usuário solicita que seja excluído aquele arquivo ou desinstalação de um programa, aí ele é permanente.
Fora isso, então, suas informações já não são perdidas, ela é não volátil. Isso aí, galera. Então, só para relembrar, quais são os 4 componentes de um sistema operacional? O kernel. Não, os 4 componentes do sistema operacional. Gerenciamento. De saída. Isso. Próximo. Gerenciamento de processo. Gerenciamento de processo. Arquivo. Certo. E? Memória. Legal, isso aí. Então, vamos lá, prosseguindo, então. Sem medo de errar, vou avançar essa parte aqui, que é uma atividade prática, tá? E essa atividade vocês podem ler no livro de vocês e responder depois e me mandar, tá? Vou avançar aqui. Então, surge o seguinte questionamento aí. Quais são as principais características de Windows? Agora, eu gostaria que vocês tirassem um print dessa tela aí e fizessem essa atividade e me mandassem depois, tá? As principais características do sistema operacional Windows e Linux, qual é a diferença em relação do preço e o seu suporte, e questão de instalação de hardware do Windows e Linux, tá? Vocês vão fazer isso aqui e me mandar para mim depois. Posso avançar? Tiraram o print aí? E aí, lembrando que depois eu vou disponibilizar para vocês os materiais, tá? Tanto os vídeos, tanto os slides para vocês estudarem. Posso avançar, então? Pode. Pode. Então, Windows e Linux, quais são suas características e sua relação? Então, o Windows, ele é uma licença que você tem que ser adquirida por máquina. Então, se eu tiver 10 máquinas, cada máquina tem que ter uma licença. Não posso ter uma licença e usar em 10 máquinas. Como também o pacote Office, se eu tiver 10 máquinas, cada máquina tem que ter um pacote Office também instalado. Sua licença é chamada de GPL, que é uma licença paga. E o Linux, ele é sua licença GNU, que é uma licença aberta, tá? O acesso ao código do Windows, ele é restrito. Só os próprios desenvolvedores da empresa Microsoft que podem acessar e alterar o código ou fazer melhoria. Já o Linux, ele é um código aberto. Todos os usuários que têm conhecimento podem estar modificando. Sua linha de comando do Linux é muito forte. Ele permite que os comandos sejam feitos a administração efetiva através do sistema operacional. O Windows possui uma linha de comando, mas não é tão efetiva quanto o Linux, porque todas as suas configurações são realizadas através de interface gráfica. Flexibilidade e rigidez. Linux permite que o usuário adeque seu sistema operacional do jeito que ele deseja em relação ao ambiente, principalmente o gráfico. Já o Windows tem uma regra a ser cumprida pela Microsoft. Em relação à questão de preço, o Linux é gratuito, o Windows você tem que pagar. Se você precisar ser instalado em 5 máquinas, você tem que ter, então, 5 licenças, tá? O Windows é um padrão de uso de acordo feito entre a Microsoft e os fabricantes de computadores. Então, quando iniciou realmente a empresa Windows, ela ofereceu para a empresa IBM um sistema operacional que a gente nem tinha em mente como que funcionava, onde cada máquina que a empresa IBM vendia tinha que dar um sistema operacional da Microsoft. Ela conseguiu fazer um acordo aí junto com a IBM, onde que a empresa, quando vendia seu computador, ela ia estar já incluído no sistema operacional. Fechando o acordo, a Microsoft procurou uma empresa que tinha desenvolvido DOS, que foi o primeiro sistema operacional em Linux, e aí eles compraram esse DOS, modificando o nome aí, chamando então de MS-DOS, que é o sistema operacional do Windows. A partir daí, então, surge a empresa Microsoft, com concorrência aí no mercado. Para instalar o Windows ou o Linux, é necessário algumas configurações mínimas de hardware, que a gente já falou, né? O Linux com 2 GB de RAM, 250 de HD e um processador dual core, você consegue rodar. Já o Windows precisa aí de 4 GB de memória.
Dependendo da versão do Windows, né, de 32 bits, só o 32 bits já usa quase 1 GB de memória de capacidade. Então, se você tem 3, vai ter 2 livre e 1 vai estar sendo usado pelo sistema operacional. Se você usar 64 bits, vai usar mais que 1 GB e você vai ter uma capacidade de 2 e pouquinho de memória sendo utilizado pelo sistema operacional Windows com 64 bits. Alguma dúvida disso aqui, pessoal? Posso prosseguir? Questão de 32 bits, 64 bits? Pode. Pode. Legal. Então, uma atividade para vocês fazerem, tá? Eu vou avançar, depois vocês fazem. Essa atividade, como eu falei ontem, todas as atividades, todas as sessões, ela tem aí uma atividade no final da sessão. Então, cada sessão vai ter 3 atividades. Vocês vão responder. Unidade 1.3, vão colocar lá a sessão 1.3. Questão número 1, qual que é a letra? A. Questão número 2, qual que é a letra? C. Questão número 3, qual que é a letra? D. Vocês vão fazer isso aí e vai enviar para mim no meu e-mail, tá bom? Então, eu vou avançar essa parte. Vocês querem tirar foto disso aqui ou depois vocês pegam essas informações do livro ou eu passo para vocês o slide? O que vocês preferem? Depois você manda lá no grupo lá, a gente só pega ali. Tranquilo, então, tá? Então, aqui tem as perguntas. E aí, depois eu mando a atividade para vocês. Não vou mostrar agora não, porque tem um gabarito de resposta. Aí vocês fecham a questão da resposta do DIN. Pessoal, essa parte que eu expliquei para vocês da unidade 1.3, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Conseguiu compreender? Está tranquilo? Tá tranquilo. Então vamos lá para a próxima unidade, então.